para apimentar o paladar e a relação, ou para pegar de vez pelo estômago, vamos para uma receitinha afrodisíaca? A gente vai começar com um molhinho de amendoim, que estimula a libido e, para melhorar, ainda ajuda na mobilidade dos espermatozoides. Então vamos colocar o amendoim, que vai ser a nossa base. Para dar um gostinho especial, usaremos o alho, que aumenta o tempo de ereção. Vou colocar também um pouquinho de melado de cana, para deixar esse molho mais agridoce, eu adoro misturar. E como eu falei, iremos apimentar a nossa relação, então a pimenta não poderia faltar. A gente vai utilizar a pimenta calabresa, que é essa pimentinha em flocos. Ela melhora a circulação sanguínea e aumenta a nossa sensibilidade nos órgãos genitais. Então eu vou caprichar na pimentinha. Usaremos também vinagre de maçã, que vai fazer aquele gostinho ácido. Quem não tiver vinagre de maçã, pode utilizar também o limão. Vai ter a mesma funcionalidade. Um pouquinho de sal de especiarias, que vocês já sabem fazer, que eu enviei para vocês o vídeo. Quem não tiver sal de especiarias, pode colocar o sal normal. Pouquinho, porque a gente vai usar o shoyu nessa receita, que já é bastante salgado. Aqui temos o shoyu, eu uso um shoyu sem glutamato. Vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim. Quem não tiver óleo de gergelim não tem problema, pode utilizar o azeite, que cai muito bem também. E para dar mais uma apimentadinha, vamos usar bastante gengibre, vai ser um molho bem picante. Eu gosto de molho bem geladinho, então eu vou colocar, e eu sugeri aí para vocês, umas pedrinhas de gelo. E agora é só bater. Prontinho, já ficou bastante cremoso. A consistência desse molho, eu gosto dela mais cremosa mesmo. Quem preferir ela mais líquida, pode colocar mais água. Então o nosso molhinho está pronto. Já tá geladinho por causa do gelo. Se eu não tivesse colocado gelo, eu acho que pelo menos 2 horas de geladeira antes de servir. Eu deixei a água fervendo. É legal a gente colocar um pouquinho de água quente na folha de arroz que eu vou mostrar pra vocês. Então já temos a água quente, eu vou apresentar pra vocês a folha de arroz. Quem não tiver pode fazer com a selga, pode fazer com couve. Ela existe no formato quadrado também, mas eu optei pela redonda porque ela é mais difícil. Então eu já ensino como fechar a versão mais difícil. Já tá quase tudo pronto do recheio. A única coisa que falta é cortar o avocado. Então novamente eu optei pelo avocado, pela consistência e cremosidade, porém o abacate vai muito bem aqui também. Ele é interessante nessa receita porque ele aumenta a produção de testosterona, então é bom tanto para os homens como para as mulheres. Então eu vou cortar ele ao meio. Para rechear o rolinho, eu gosto de cortar ele de comprido. E vou cortar em tiras grossas, tá? Eu gosto da textura dele mais grosso. Então agora vamos montar o nosso rolinho. Além do abacate, hoje a gente vai utilizar os brotos de alfalfa, que eu acho que é super importante para ele dar volume e dar um pouco de estrutura para o nosso rolinho. Eu escolhi a cenoura e a beterraba como recheio também. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem na geladeira. Vai muito bem também algum tipo de pasta cremosa. Hoje eu estou utilizando um queijinho chèvre vegano que eu fiz aqui com base de castanhas. Mas vai muito bem um hummus ou qualquer outra pasta mais consistente que vocês tenham em casa. Então eu vou molhar a folha de arroz. Tem que tomar cuidado para não deixar muito tempo ela submersa na água, senão fica difícil de enrolar. É importante também a gente molhar um pouco a superfície que a gente vai colocar a folha para enrolar, senão ela acaba grudando. Essa folhinha de arroz ela é delicada, então tem que fazer com cuidado para não quebrar. Então eu vou colocar aqui nessa superfície, já molhadinha. Eu adoro alga. Eu vou utilizar a nori nessa receita. Além dela agregar sabor, ela facilita na hora de montar. Ela vai dar estrutura e vai dar um ponto de referência onde colocar os ingredientes do recheio. Eu cortei uma folha de nori em 4 pedaços, tá? E agora vamos ao recheio. Eu gosto de colocar primeiro os brotos. A gente nunca coloca até o final, tá? Por quê? Porque as pontas desse rolinho a gente vai dobrar pra dentro. Eu deixo sempre uma borda de mais ou menos 2 ou 3 dedos nas laterais. Vamos pra cenoura. Essa cenoura, quem quiser, poderia ter deixado ela marinando em algum temperinho que goste de um dia pro outro. Vai agregar bastante sabor. Agora eu vou colocar a beterraba. Eu sou exagerada e eu vou fazer um rolinho bem gordinho, tá? Ele é mais difícil de fechar, mas eu acho que ele fica muito mais saboroso. Vamos entrar agora com o avocado. Para facilitar na hora de fechar,
é importante que a parte que está em contato com a folha de arroz não esteja muito úmida. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar primeiro o molhinho. O molho vai ficar no meio do rolinho, não deixando amolecer tanto a folha de arroz. E também, gente, eu tô falando, mas o ideal é a gente não demorar muito pra montar. E por fim, o queijinho, que é opcional, colocando mais ou menos uma colher de sopa. E agora vamos para a hora mais esperada. Vamos fechar esse rolinho e comer, né? Porque tá todo mundo aqui me olhando. Não se preocupem que a gente vai fazer no mínimo 2 pra todo mundo poder provar. Então, ó, vou pegar essa pontinha. Tá vendo que ela não ficou tão úmida? E a gente vai colocar aqui. Dar uma puxadinha. Enfim, não precisa dobrar a lateral, tá? Dobra se quiser. E aí... Tchararam. E é isso, gente. Olha só que fácil. E aí, uma outra dica boa que eu aprendi com uma aluna minha quando eu fui ensinar ela a fazer este rolinho é colocar o óleo de gergelim por fora. Assim ele não gruda um no outro na hora de armazenar ou até mesmo para servir. Uhul! E é isso, gente. Daí eu gosto de cortar ao meio. Vou mostrar como que eu costumo servir. Ele está bem recheadinho. Eu vou colocar o molho nesse potinho que vai ficar mais harmônico com o prato que eu vou servir. Vou aproveitar que sobrou um pouquinho da beterraba. E eu acho ela uma cor alegre. A gente pode colocar para dar uma vida aqui embaixo dos rolinhos. Eu gosto de colocar um em cima do outro. E aí a gente coloca o molhinho na lateral. Prontinho. Se você quiser, você também pode optar por colocar uns pedacinhos de amendoim dentro do rolinho, que vai ficar maravilhoso. Tenho certeza que vai dar uma bela apimentada na sua relação e que vocês vão amar e se divertir comendo juntos.